Bom dia, galera. Estou novamente aqui com o meu PDF Trigonometria Pura e Aplicações e um pouco além, problemas de Olimpíadas, e eu vou para mais uma questão desse PDF. Dessa vez é uma questão da American Mathematical Monthly, que é uma revista especializada em matemática dos Estados Unidos, na verdade a American Mathematical Monthly é a revista que mais lida no mundo de matemática. Então, foi um problema proposto por Paul Erdős, tá certo? Paul Erdős é um matemático muito famoso, contribuiu muito para a matemática, e eu vou resolver aqui esse problema que ele propôs, tá certo? Então, sem delongas, vamos para o problema. Esse problema foi proposto por Paul Erdős e resolvido por Mordell, tá certo? Então, por isso que chama desigualdade de Erdős-Mordell. Então, nós vamos aqui para agora para o problema. Então, o problema é o seguinte: considere um triângulo ABC e um ponto P do mesmo plano. Sejam PA, PB, PC as projeções ortogonais de P nos lados BC, CA, AB, respectivamente. Prove a desigualdade. AP mais BP mais CP é maior ou igual a 2 PPA mais PPB mais PPC. Ora, essa desigualdade aqui é uma desigualdade interessante, por quê? Porque ela fala justamente sobre um triângulo, né? Então, como eu disse, foi um problema resolvido por Mordell e proposto por Erdős, Paul Erdős, um matemático muito famoso, mas eu não conheço a solução dada por Mordell, tá certo? Eu não conheço a solução original dada por Mordell. Eu sei que eu fiz essa solução aqui, eu tive algumas ideias recentemente para resolver esse problema, e essa solução aqui que eu vou dar é muito interessante, tá certo? Também. Mas eu acho que se você pesquisar no Google aí, você encontra alguma demonstração dessa desigualdade facilmente, tá certo? Talvez você consiga encontrar a demonstração original de Mordell para esse problema. Mas esse problema aqui tem várias demonstrações. Eu sei que existem várias demonstrações para esse problema. Então, mas não é um problema tão trivial assim, tá certo? Porque foi uma conjectura, na realidade, que o Erdős fez. Então, primeiramente, agora vamos resolver o problema, né? Então, primeiramente, vamos definir uma função nos reais, no R6, tá certo? Uma função no R6, tal que essa função seja seja definida como f de ABC xyz, tal que f de ABC xyz seja igual a ao quadrado x ao quadrado mais b ao quadrado y ao quadrado mais c ao quadrado z ao quadrado, onde A, B, C são lados de um triângulo, tá certo? Então A, B, C são lados de um triângulo e x, y, z são reais quaisquer, de preferência positivos, tá? Pra gente aqui a gente pode tomar x, y, z positivo porque a gente vai provar uma desigualdade auxiliar que vai ajudar a provar a desigualdade de Erdős-Mordell. E é suficiente que x, y, z sejam positivos. Pode ser que sejam negativos também. A desigualdade é verdadeira para x, y, z negativo, não tem problema. Mas para efeito de cálculo aqui, para efeito da demonstração estar correta para o que a gente quer fazer aqui, basta tomar x, y, z positivos. Então, primeiramente, observe o seguinte, que essa função f de ABC x, y, z é igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos c ao quadrado sobre 2x ao quadrado mais reticências, isso daqui, certo? Por que é igual a isso aqui? Então, basicamente a gente tem que reparar o seguinte: eu estou somando e subtraindo, na realidade eu estou multiplicando e dividindo por 2, essa função, estou multiplicando e dividindo por 2, e somando e subtraindo B e C, tá certo? Nessa primeira expressão aqui, onde tem x.
Na segunda expressão eu estou multiplicando e dividindo por 2, estou multiplicando B e dividindo por 2, e somando e subtraindo AC. E nessa segunda expressão, eu estou multiplicando e dividindo por 2, e somando e subtraindo AB, tá certo? E só trocando a ordem das variáveis aqui de forma que seja evidente alguma relação, que a relação seja evidente, que alguma relação interessante seja evidente para nós aqui. Então, observe o seguinte, que pela desigualdade das médias, a famosa desigualdade das médias, que diz que se eu tenho se m e n são números reais positivos, então m mais n é maior ou igual a 2 raiz de m vezes n, ou melhor dizendo, m mais n sobre 2 é maior ou igual a raiz de m vezes n. Então, pela desigualdade das médias, segue que essa expressão aqui é maior ou igual a xe a ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado. Então é muito fácil você perceber isso, tá certo? Então eu estou chamando, no caso aqui, m é igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado sobre 2 x vezes x ao quadrado, e n é igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado sobre 2 vezes z ao quadrado. E mn então vai ser a raiz do produto desses dois aqui, certo? Então a desigualdade das médias me diz, fazendo a mesma coisa para os outros lados aqui, a desigualdade das médias me diz que isso vai ser maior ou igual a isso, e que isso vai ser maior ou igual a isso, e que isso vai ser maior ou igual a isso. Então é muito fácil, essa parte é muito fácil de entender, não vou demorar muito tempo com ela não. Então, se eu somar todas essas desigualdades aqui, essas três desigualdades, 324, 325 e 326, a gente obtém o seguinte: do lado esquerdo, eu vou estar somando lado esquerdo com lado esquerdo e lado direito com lado direito, tá? Porque essa desigualdade aqui, eu estou obedecendo a ordem da desigualdade, tá? Estou somando lado esquerdo com lado esquerdo e lado direito com lado direito. Então vai ser igual, o lado esquerdo aqui vai ser igual a f de x, f de ABC x, y, z. Por quê? Porque eu junto as variáveis aqui, ó, z ao quadrado com z ao quadrado, o b cancela com B, o A cancela com A, e o C ao quadrado fica C ao quadrado aqui. Então fica 2C ao quadrado sobre 2, que é C ao quadrado, volta C ao quadrado Z aqui. É a mesma coisa para os outros lados. X ao quadrado é a mesma coisa. X ao quadrado com X ao quadrado, somando aqui, coloca em evidência o X ao quadrado, C cancela com C, B cancela com B, e sobra 2 ao quadrado sobre 2. 2a ao quadrado sobre 2 é a ao quadrado x. Então fica a ao quadrado x. E da mesma forma aqui com y também. Se eu pegar o y ao quadrado e somar com esse aqui, ó, coloque em evidência o y ao quadrado, tá certo? C cancela com C, A cancela com A, e sobra 2b ao quadrado sobre 2. 2b ao quadrado sobre 2 é b ao quadrado y. Então a gente tem, somando que 324, 325 e 326, a gente tem que f de ABC x, y, z é maior ou igual a xz ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado, mais xy ao quadrado mais b ao quadrado menos c ao quadrado, mais yz b ao quadrado mais c ao quadrado menos a ao quadrado. Então observe uma coisa, mas lembre-se, nós definimos ABC como sendo lados de um triângulo. Se são lados de um triângulo, eu posso, de qualquer tipo de triângulo, do tamanho que você imaginar na sua cabeça, se isso aqui é verdade para lados de um triângulo, então eu posso aplicar a lei dos cossenos, tá? Isso aqui para um triângulo, isso é válido para um triângulo agudo, tá certo? E para efeito de cálculo, como eu disse, essa desigualdade que eu estou provando aqui, nessa forma, ela vale também para triângulos não agudos, mas essa demonstração aqui, ela fica restrita a ângulos agudos, tá certo? E é o suficiente para a gente provar a desigualdade de Euler-Mordel, não há problema algum
em relação a isso. Então eu tenho que pela lei dos cossenos, desculpa, pela lei dos cossenos, b ao quadrado mais c ao quadrado menos a ao quadrado é igual a 2bc cosseno alfa. 2bc cosseno alfa, 2ac cosseno beta, 2ab cosseno gama. Então vou substituir tudo aqui. 2ac, 2xe ac cosseno beta, 2xy ab cosseno gama, mais 2yz bc cosseno alfa. Então, se eu substituir 322, que é a minha definição original de f de abc xyz, em 328, eu vou ter que essa desigualdade aqui é verdadeira. E essa desigualdade aqui é muito importante, tá certo? Ainda não é a desigualdade que eu quero provar, mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, para provar essa desigualdade que eu quero provar, eu vou chamar ax de x', by de y' e cz de z', tá certo? Então aqui não tem nada a ver com derivada, não tem esse linha aqui, não tem nada a ver com derivada, não confunda, por favor. Isso aqui é só o nome da variável mesmo. Então eu vou fazer ax igual a x', by igual a y' e cz igual a z'. Então se eu fizer essa substituição aqui nessa desigualdade aqui de cima, eu vou ter que xa vai ser igual a x', zc vai ser igual a z', e assim por diante, tá certo? Eu vou tirar o a aqui, vou eliminar o a, o b e o c da minha conta aqui, e eu vou obter x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado maior ou igual a 2x' z' cosseno beta mais 2x' y' cosseno gama mais 2y' z' cosseno alfa. Isso é a desigualdade que a gente acabou de provar, tá certo? Em outras palavras, eu tô trocando aqui, por comodidade, eu vou trocar essas variáveis por x, y e z. Vamos fazer uma substituição que a gente chama de substituição muda, tá certo? Esse aqui é só o nome da variável, x'. A gente pode colocar x ou y, z, tanto faz. Então o que a gente provou foi que se alfa, beta e gama são ângulos de um triângulo agudo, então x', então essa desigualdade aqui é verdadeira, tá certo? Essa desigualdade aqui é verdadeira, é verdade. Então aqui que eu vou dizer isso aqui, né? Então trocar x' por x, y' por y e z' por z. Então o que a gente prova na verdade é que se alfa, beta mais gama é igual a π e são ângulos agudos, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é maior ou igual a 2yz cosseno alfa mais 2xz cosseno beta mais 2xy cosseno gama. Então muito interessante. Se eu fizer lá na definição de AP, BP, CP lá que a gente tem da desigualdade, AP é a distância do ponto interior do triângulo. Lembre-se, eu tenho um ponto interior do triângulo, tá certo? Então eu tenho um ponto A no triângulo. Quer dizer, eu tenho o A é o vértice do triângulo e ponto P é o ponto interior qualquer ponto interior ao triângulo. Então AP vai ser a distância de P até o vértice A, tá certo? O ponto interior vai ser a distância do ponto interior ao triângulo até o vértice A. Assim como BP vai ser a distância do ponto interior do triângulo até o ponto B. E CP é a mesma coisa. A distância do ponto P interior ao triângulo até o vértice C. Então se eu fazer essa substituição aqui nessa desigualdade aqui, fazendo x igual a raiz de AP, y igual a raiz de BP e z igual a raiz de CP, a gente tem essa desigualdade aqui é verdadeira. Tá certo? Bom, e aí o que a gente faz? Essa desigualdade aqui é verdadeira. Então agora a gente vai traçar um triângulo ABC e um ponto P interior ao triângulo. A gente vai traçar uma bissetriz BPC, tá certo? Uma bissetriz do ponto B, aqui a gente tem um ponto interior ao triângulo, e nós vamos traçar um ângulo BPC. E esse ângulo BPC nós vamos traçar
uma bissetriz. Ou seja, nós vamos dividir esse ângulo aqui ao meio, tá certo? Então eu vou chamar esses dois ângulos, o resultado da divisão desse ângulo, de Ψ1. Então vai ter Ψ1, 2 Ψ1 é igual a BPC, tá certo? E nós vamos ter a reta, um segmento de reta, tá certo? Segmento de reta O1P, eu vou chamar de O1P, é a bissetriz, tá certo? É o segmento de reta que bissecta esse ângulo aqui. Então observe que a área do triângulo ABPC, área, né? A de área. Então a área do triângulo BPC é igual à soma das áreas do triângulo BPO1 e ACPO1. Quer dizer, e CPO1, tá certo? Então é muito óbvio isso. Bem simples de entender, né? Então a gente vai traçar as alturas desse triângulo, as alturas relativas aos lados BP e PC, tá certo? E traçando as alturas desse triângulo, é fácil ver que a área do meu triângulo BPO1 vai ser igual a BP vezes O1P vezes seno de Ψ1 sobre 2. Assim como a área do triângulo CPO1 vai ser CP vezes O1P vezes seno de Ψ1 sobre 2. E a área do meu triângulo BPO1 vai ser igual a BP vezes CP vezes seno de 2 Ψ1 sobre 2. Tá certo? Isso você pode tentar provar aí. É uma coisa muito simples. Depois que você traçou as alturas daquela forma lá, é a coisa mais fácil que tem. Tá certo? Então, comparando as desigualdades acima, a gente tem que... Então, como essa área aqui é igual a soma dessa área com essa área aqui, então eu vou ter que isso daqui vai ser igual a isso mais isso, já cancelando 2 aqui de baixo, porque como isso aqui é igual a soma desse com esse, tá certo? Sobre 2, é claro, a soma dessa expressão com essa expressão aqui igual a soma dessa expressão com essa expressão. Então eu já posso cancelar o 2 aqui, multiplicar os dois lados por 2 na igualdade. E eu vou obter que BP vezes CP vezes seno de 2 Ψ1 é igual a isso daqui. Então a gente usa o seno do arco duplo, tá certo? E a gente vai usar que seno de 2x é igual a 2 seno de x cosseno de x. Então se eu usar isso aqui, eu vou substituir. Aqui vai ficar 2 seno de x cosseno de x. Tá certo? 2 seno de x cosseno de x. Então eu vou ter 2 seno de Ψ1 vezes cosseno de Ψ1. E fazendo os cálculos aqui, isolando o OP1, tá certo? Se eu isolar o OP1, colocar o O1P, quer dizer, O1P em evidência aqui, eu vou obter essa igualdade aqui. Também é um cálculo fácil de ser feito. Então, por simetria, se eu lá no triângulo traçar outra reta aqui, unindo o P ao vértice A, e chamar de AB de OP2, a bissetriz do ângulo BPA de OP2 e a bissetriz do ângulo PAC de APC, a bissetriz do ângulo APC de OP3, eu vou obter as mesmas relações aqui, tá certo? Essas mesmas relações aqui. Então, depois que a gente provou essas relações aqui, a gente vai voltar direto para aquela desigualdade que a gente tinha acabado de provar, tá certo? Que é essa desigualdade aqui, a desigualdade 332. Nós sabemos que AP mais BP mais CP é maior ou igual a 2 raiz de BP raiz de CP cosseno alfa mais 2 raiz de AP raiz de CP cosseno beta mais 2 raiz de AP
raiz de BP cosseno gama. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar que a média harmônica é menor ou igual à média geométrica, tá certo? Nós vamos usar que a média harmônica é menor ou igual à média geométrica, ou melhor dizendo, a média geométrica é maior ou igual à média maior ou igual à média harmônica. Então eu vou ter uma desigualdade aqui do lado direito, de maior ou igual aqui. Então isso daqui, essa desigualdade aqui, no lugar desses dois produto desses dois aqui, BPCP, vai ser maior, eu vou substituir por esse O1P aqui. Vai ser maior ou igual a O1P. Tá certo? Porque é justamente o que eu tenho aqui, a média harmônica, tá certo? Junto com o cosseno aqui. Então veja que isso aqui, observe que isso aqui é uma média harmônica, tá certo? Em duas variáveis. Então uma vez que isso serve para todos os lados aqui, tá certo? Para todas essas distâncias aqui. Uma vez que eu provei, uma vez que a gente sabe que essa desigualdade aqui uma vez que a gente aplica a média harmônica, a gente sabe que AP mais BP mais CP é maior ou igual a 2 vezes O1P mais O2P mais O3P. Só que repare uma coisa, O1P, O2P e O3P, quem é O1P? Voltando lá ao desenho. O1P é o segmento de reta que bissecta o ângulo BPC e intercepta o ponto, intercepta o lado A. Lado A ou lado A de distância BC. Então o que isso significa? Significa que é a bissetriz. Só que observe uma coisa, a desigualdade que a gente quer provar não é que aqueles lados lá, AP mais BP mais CP, é maior ou igual a 2 vezes PO1 mais PO2 mais PO3. A gente quer provar que é maior ou igual do que a distância do ponto P até o lado em questão. Só que observe, a distância do ponto P até o lado em questão, no caso é o lado A, a distância PO1 é maior ou igual à distância de P ao lado A, tá certo? Isso pelo seguinte, porque a distância é o menor caminho que une a distância entre ponto e reta é o menor caminho que une esse ponto a essa reta, tá certo? Se é o menor caminho, então essa reta que bissecta esse ângulo aqui, ou ela percorre um caminho maior do que a distância, ou ela percorre um caminho igual à distância do ponto P ao lado. Então isso serve para todos os outros lados. Então isso implica a desigualdade, finalmente a desigualdade de Erdős-Mordan. Então era só isso, galera. Valeu, muito obrigado.